Olá pessoal, hoje é dia 24 de maio de 2023. Pense bem, qual a arma mais destrutiva do planeta Terra? Uma bomba de hidrogênio, uma bomba atômica? Não. A arma mais destrutiva nesse mundo é a mente dominada e escravizada pelo ego. Isto é, dominada pelos quereres e não quereres egoístas, mesquinhos, dominadores, gananciosos, autoritários, etc. E essa mente dominada pelo maléfico ego, que é a causa de todas as guerras, crimes, tristeza, sofrimento, destruição da própria família, relacionamentos, trabalho e tudo mais. Mas a mesma mente, sob comando agora da alma, idêntica a Deus, só pode ter um único destino absolutamente divino. Então, o problema não são as coisas, não são as pessoas. O problema, a causa de todos os problemas da vida e da sociedade e da humanidade é quem está no comando da própria mente, da sua mente e na mente das pessoas. E essa transição da ocupação da mente, do ego para a alma idêntica a Deus, só ocorre quando há o desapego a esses quereres egoístas voltados ao mundo material inferior, e que também inferioriza a vida e traz um destino trágico, ruinoso para as pessoas. Ademais, todos os apegados usam das justificativas para impor as suas vontades mesquinhas e sem virtudes em sua própria vida e na vida dos outros, nos relacionamentos, no trabalho, etc. E essas falsas justificativas para impor os seus quereres e não quereres, para fazer algo ou para não fazer algo, sempre nascem das dualidades da mente. E com certeza a grande maioria usam de justificativas absurdas e ignorantes, até para justificar os apegos e não precisar praticar o desapego, o que é um absurdo inimaginável para os sábios e para Deus. E o pior, os apegados não percebem que estão optando pelo inferior, pelo miserável, pelo sofrido e iludido mundo dualista, e descartando Deus e a própria alma e o destino eternamente feliz e sábio. Por isso, o apego é a mais elevada forma de ignorância humana e que obriga as pessoas a cometerem tantas atrocidades contra si e contra os seus semelhantes. É uma verdadeira arma autodestrutiva e destrói os semelhantes também. Além do que, todos os apegados priorizam os seus quereres e aversões, isto é, priorizam o seu lado maléfico. E muitos desses quereres são supervalorizados a ponto de se tornarem absolutamente essenciais, entre aspas, e vitais, entre aspas, para as vidas, para a vida e para a sobrevivência desses apegados, o que é um absurdo. Por exemplo, as pessoas justificam: eu preciso ganhar dinheiro para me sustentar e sustentar a minha família, dar boa educação para os filhos, dar conforto e segurança para a família. Esse é o exemplo clássico para se viver e sobreviver. É uma justificativa egoísta, gananciosa, materialista. Educar os filhos é essencial para o bom futuro e destino dos mesmos. Ter onde morar é essencial e necessário para os apegados. Tudo isso são justificativas para que continuem apegados e egoístas. E a lista é quase que impindável de necessidades e prioridades. Mas
os apegados são tão alienados que não percebem que nada do que sonha, quer, planeja, com apego, ganância e materialismo, nada, absolutamente nada, é essencial para a vida e para o destino divino, que é a missão de se unir eternamente com Deus. Aliás, fazer o que é desnecessário e todos os quereres, gosto ou não gosto, pode ou não pode, são atos desnecessários, só pode se tornar em excesso. Tudo que é desnecessário e se pratica ou se quer, torna-se em excesso. E todos os excessos desnecessários dos quereres apegados, além da grande perda de tempo e da vida, se tornam num grande e pesado fardo que os apegados passam a carregar em suas vidas. Aliás, não existe nenhum apegado que não esteja carregando um fardo pesado nas suas costas e na sua vida. E pensam e se convenceram que são os fardos da responsabilidade. Grande engano. Lembre-se, a vida verdadeira é leve, livre e divina em todos os sentidos, pois o você alma é o próprio ser divino, feito à imagem e semelhança de Deus. A alma, se manifestando, terás conquistado o reino de Deus. Então tudo lhe será acrescido naturalmente, divinamente, gloriosamente, abundantemente, em todos os níveis, a nível mental, material e espiritual. Não é à toa que a vida fica absolutamente livre e leve e sem nenhum fardo a ser carregado e sem nenhuma ignorância a ser imposta na própria vida e nem na vida dos outros. E saiba também que tudo que é vital para a vida é você que deve fazer. Não existe outra forma. Tudo que é vital você não pode delegar para os outros. Ou como já disse, é desnecessário fazer, mas os apegados fazem como sendo vital e essencial todos os seus quereres. Por exemplo, a nível físico é vital que você respire, coma, beba, faça a digestão, etc. E a nível espiritual, o que é vital? Orar é vital? Não, orar não é essencial, não é vital para a vida, pois pode ser delegada a outros. Aliás, fazem até correntes de orações para outras pessoas. E também existem aqueles ateus, que não oram e, entre aspas, não acreditam em Deus. Então, orar não é essencial e continuam vivendo. Mas e as práticas do desapego? Alguém pode se desapegar por você? Você pode delegar a prática do desapego? Não, nunca. Então, ela é absolutamente essencial, pois se trata de uma atividade vital. Isto é, só a própria pessoa pode e deve fazer e praticar o desapego, assim como respirar é essencial. Mas e o respirador? O respirador apenas auxilia, mas é a pessoa que deve respirar. E o domínio da mente, para não ficar estressado, ansioso, nervoso, etc. É uma atividade vital, pois só o apegado pode exercer esse autocontrole mental. Então perceba que ficar enfraquecido, nervoso, estressado, preocupado é absolutamente desnecessário. Mas, uma vez que já se é negativo, se torna essencial a sua eliminação. E só você pode eliminar todas as negatividades e fraquezas da sua própria mente e da sua própria vida. Mas a grande maioria não dão a menor importância ao seu lado espiritual, porque priorizam os quereres voltados ao mundo material. Aí que está o grande erro e a grande mudança que deve ocorrer na mente. Em resumo,
Tudo que é vital, se não for feito por você, você, entre aspas, morre. Isto é, perde o corpo a nível material. E a sua alma também, entre aspas, morre. Não morre, mas fica absolutamente inativa e imperceptível. Somos alma imutável e eternamente. Essa nossa natureza divina recebida de Deus nunca vai mudar e nunca vai se transformar. Então somos permanentemente alma eterna e divina. Mas para os apegados que só priorizam o lado material, não tem nenhuma experiência com a própria alma. Por isso que a alma permanece inativa e imperceptível enquanto a pessoa está só voltada ao lado material. Daí os apegados viverem na completa ignorância de si próprio como alma divina, pois só vivem fora da essência e do vital, e continuam a viver na ignorância e sofrendo as intempéries da vida, fora das verdades de Deus e da alma. E se o desapegado vive fora da verdade eterna e imutável de Deus, ele vive na mentira e na inverdade do ego ilusório e inexistente. É por isso que é preciso se desapegar e assumir a sua natureza recebida de Deus. Daí a obrigatoriedade do desapego para se livrar dessa ignorância de si mesmo. A própria pessoa não conhece a sua própria natureza, que é a alma divina. Pense, que significado tem a vida do apegado egoísta? O apegado só vive pelo corpo e pela matéria, e na matéria incluso os filhos, a família, o trabalho, a finança, o relacionamento, etc. Então, que sentido tem a vida viver somente pela matéria? Se a matéria é mutante, se a matéria é temporária, se a matéria não pertence ao mundo de Deus, ao mundo espiritual ao qual nós pertencemos. Pense, se você é um ser espiritual idêntico a Deus e pertence ao mundo do Criador, que sentido a vida tem em ser falso, egoísta, materialista e viver com objetivos completamente opostos às vontades de Deus, opostos à sua natureza divina? Não existe uma justificativa para que alguém que recebeu a alma idêntica a Deus viver como sendo o eu ego absolutamente venenoso e tóxico e sofredor, e se dedicando ao mundo criado inferior, ao qual não pertence. Então, aos olhos dos sábios, é pura ignorância. Aliás, a morte, entre aspas, é a ausência do corpo, da família, da riqueza, etc. Mas o restante, o que é? É a alma. Essa alma e Deus sempre ficará íntegro, imutável e eterno, que é o você real e feito à imagem e semelhança de Deus. E é essa alma que deve ser descoberta através do desapego voluntário. Por isso, não existe nenhum propósito verdadeiro se dedicar a esses quereres apegados e egoístas da mente ocupada pelo ego. Então, viva para se desapegar, viva para manifestar a alma e Deus. Esse é o objetivo, esse é o destino correto para todos os que vivem nesse planeta, nesse mundo. Portanto, tenha boas práticas do desapego sincero. Pratique contemplação. Contemple tudo o que acontece na vida. Faça o que tiver que fazer, mas não envolva os quereres, os gostos, não gosto, pode ou não pode. Simplesmente contemple
o que está acontecendo e verás o fluxo divino que o apegado até então não percebia. Tudo é vontade de Deus. Nada acontece na vida contra as vontades de Deus. Então, se está acontecendo algo, é por vontade divina e pelo amor divino de Deus. Então, contemple e verás o que é real, eterno e imutável, e não o que é superficial, factual, material, circunstancial. Porque o apegado só enxerga o factual, o material, o superficial, o mutante e o temporal. Mas o que é de Deus é absolutamente eterno e imutável. E é isso que a gente deve enxergar quando nós nos desapegamos. Enxergamos a nossa natureza divina e o próprio Deus. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima oportunidade. Boas práticas do desapego.